Saudações a todos. Vamos buscar então para nossa reflexão um dos capítulos do livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier. O André Luiz, o Espírito André Luiz, nos traz muito aprendizado nesse livro Ação e Reação, como em todos os outros. Mas selecionamos um capítulo que ele, em visita junto de um grupo para socorro de uma questão familiar, de uma situação muito delicada que uma família estava vivendo, ele vai nos narrando como se processa a situação ali naquela família, em que o marido passa a se tornar arredio, se afastando da esposa, e o que vai nascer de tudo isso naquela mente que adoece e que passa a ter ali desejos, pensamentos bastante perigosos. Então nós vamos fazer um estudo completo deste capítulo, no que for possível neste momento de reflexão. Então vamos lá. Chama-se Resgate Interrompido. Acompanhando o assistente, diz André Luiz, que é o narrador, acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. E o deu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrar em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Então, nós vamos ver o que acontece nesse grupo familiar, o porquê que ele, interessado agora numa jovem, deseja que a esposa o abandone, né? E não ele abandoná-la como possivelmente ocorreria. Vamos indo. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo, né? Vamos analisando passo a passo. Aqui nos parece uma atitude inteligente por parte daquela mulher, daquela esposa que não está disposta a enfrentar uma situação em favor ali da construção do seu lar a que ela se dedicava, e evidentemente que nessa situação de silêncio ela não poderia fazer com que ele percebesse o que estava acontecendo, porque não seria nada interessante, inclusive altamente desastroso, ele perceber que quem está agindo assim, perceber que o outro simplesmente se cala nesse sentido, né? Então fica uma situação bastante perigosa e confortável para quem assim age, né? Mas vamos lá, então ela sabiamente, uma vez que ela não queria tomar uma atitude, porque quando você se coloca, né, e vem à tona uma situação, você tem que tomar uma atitude, seja qual for, mas você tem que tomar uma atitude, né? E diante do fato, continuando. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, primogênito,
com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta. E as duas pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Então vejam, era realmente uma esposa dedicada que sabiamente fazia preces pelo pai, né, junto aos filhinhos, porque ela percebia a intenção da outra, que era desconstruir o seu lar, né? Mas o Roberto, o filho mais velho, ele percebia, né? Ele percebia a situação, né? E sofria muito. E nós vamos ver que ele vai até rejeitar o pai, assim, porque ele vai se doer muito pela mãe. Em atormentada vigília até noite alta, agoniava-se-lhe o espírito, observando Ildeu Estroina alcançando o lar, tresandando os licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Vida infame, sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos e assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Aqui nós vemos alguém que chega alcoolizado, né? Jogando um fel ali contra a esposa e não suportando mais a carga de um casamento, né? Por isso a necessidade de preparar-se para uma vida a dois, né? Se não acontece, essa situação já é de décadas atrás, né? Mas se não acontece o que vemos agora de uma forma muito intensa, né? Abandona-se facilmente o barco porque as lutas não são fáceis, né? Mas é preciso que sejamos educados desde pequenos, né? A assumir as responsabilidades e a perceber as alegrias do dever cumprido, né? O retorno do dever cumprido, né? É isso que precisamos perceber. É uma vida de entrega, sem dúvida, mas o retorno é muito maior do que, infinitamente mais pleno do que uma vida de irresponsabilidades, com felicidades passageiras e fugazes. Bom, continuando. E gritando intemperante, mostrava-nos a tela das suas recordações, né? Então, é bom a gente buscar até na memória uma questão do Livro dos Espíritos, que está escrito se os espíritos veem o que pensamos, né? E realmente, quando houver interesse, eles podem ver. Eles estavam ali para ajudar. Para tal, eles se colocavam ali na busca de, digamos, auscultar, né? E perceber ali o que corria no coração ali de Deus, né? E eles viam ali na tela mental, porque quando nós pensamos fixamente, nós criamos aquela imagem. Então, eles buscam nessa tela das recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Aqui é o ponto, né? Quando estamos fascinados, apaixonados, sem ali o uso da razão, sem perceber as intenções do outro, né?
acaba muitas vezes figurando-se para nós aquela situação como a ideal. Então, para ele, essa jovem Mara surgia como a mulher ideal. Ele não percebia que era uma jovem sedutora. Ele não percebia que, como nós vamos ver no decorrer da leitura, que houve um processo de sedução, né? Mas vamos lá. Cotejava com a esmaecida figura da esposa. Então ele comparava, né, cotejava com a esmaecida figura da esposa que as dificuldades acabrunhavam e, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar, né? Então ele comparava ali a jovialidade, a forma de se pôr, né, ali da outra, comparando ali com aquela esposa numa vida de dificuldades, né? E então aquela vontade de sair. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava o marido. Então já havia se perdido todo o respeito, né? E se há uma coisa que nós temos que preservar numa união, é que não se perca o respeito. Não se pode perder o respeito, porque aí vira um hábito. E já não se respeita mais, dificilmente se chega a um bom lugar quando perde-se o respeito, né? Então, hipócrita, berrava o marido que a cólera transtornava. E eu, que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns, devo a todos por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. A pobre criatura, em lágrimas, emudecia. Mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhado. E o Deu avançava sobre o miúdo interventor a sopapos, clamando com insofreável revolta: saia daqui, saia daqui. E qual se o Petis não lhe fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos. Tenho gana de matá-lo, matá-lo, todas as noites essa mesma pantomina, bandido, palhaço. Não é fácil quando se enlouquece, né? Porque só uma loucura pode levar, né, um pai a falar esses desatinos para um filho. Então, quando nós vimos aí há uns dias atrás aquele texto do irmão X, né, dos crimes que acontecem dentro do lar, e a gente fica pensando em crimes assim propriamente ditos, né? Mas é o crime através das palavras, né? Do trato. Vamos lá. E tudo isso não é para nós julgarmos o Ildeu, é para nós aprendermos como agir. Essas lições nos vêm para nós aprimorarmos, melhorarmos a nossa maneira de ser, né? O nosso comportamento, o nosso trato ali junto dos nossos. E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Essa narração é de décadas atrás, né? Vamos até ver quando que esse livro foi escrito.
Mas a gente sabe que é lá por... Deixe-me ver se dá para a gente achar aqui. Nós sabemos que são algumas décadas atrás, né? Não estou achando, mas não faz mal. Nós sabemos que todos os livros de André Luiz são... tá aqui, 1956, né? 1956. Vamos continuar. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor... Então ele tratava o menino desta forma. Mas se as meninas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E nós vamos ver no decorrer aí da leitura as razões dele ter esse carinho, essa ternura pelas meninas e essa aversão pelo menino. Vamos lá. E não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar do nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Então, uma equipe amorosa estava ali tentando, de alguma forma, melhorar aquela situação, né? Porque as preces, as rogativas da Marcela subiam aos céus, né? E ela pedia ali pelos filhinhos, e a gente aprendemos com o Chico Xavier que as preces de uma mãe arrebentam as portas do céu, né? E então vinha ajuda ali, estava essa equipe amorosa, além dos espíritos protetores de cada um deles, que todos sabemos que temos, né? Mas com esse reforço dessa equipe amorosa, tentando de alguma forma ajudar. Mas ele mostrava-se, como André Luiz nos relata, cada vez mais distante, mais indiferente. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, vejam o termo que eles estão usando, fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Tá, agora nós chegamos ao ponto. Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava o Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento, mas adorava a Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia, ainda assim não renunciava ao carinho de Mara. Porque já que se ele tinha esse sentimento tão profundo pelas filhas, né? E com certeza ele poderia resgatar o sentimento de ternura pela esposa, porque a ternura com certeza os uniu um dia, né? Até o amor, né? O amor dentro da forma como amamos ainda, né? Porque o amor é uma construção, né?
Mas nem pelas meninas ele pensava em abandonar a Mara. Aqui é que começa a surgir um grande drama. Por quê? Quantos não renunciam? Pelos filhos, por um filho, né? Renuncia. E aquilo passa, porque tudo passa. E depois que passa, com certeza agradeceremos a Deus por ter tido a força, a coragem, a paciência de aguardar o tempo que se encarrega de colocar tudo nos devidos lugares. Então tudo passa e tudo vale a pena quando se está determinado, né, a não se distanciar daquilo que foi programado. Na verdade, deveríamos todos os dias pedirmos muito a Deus que nos auxilie a não nos afastarmos dos ideais que abraçamos, né, e que aceitamos e a que nos entregamos antes de aqui estar, né? Mas porque aí surgem as situações. Temos o livre-arbítrio sem dúvida nenhuma, mas o livre-arbítrio tem que ser bem usado, né? E aqui veja, porque nesse caso a melhor solução era a separação, né? É o ideal? Não. Mas com esse ódio que ele estava da esposa, e nós vamos ver a que nível chega, a separação seria o mal menor. É um mal menor, né? Para evitar situações calamitosas. Mas como ele não queria separar-se de jeito nenhum das filhas, ele vai arquitetar um plano. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem, que até encontrá-la for honrado e feliz. Aqui está, gente. Olha, aqui está escrito. Até encontrar essa Mara, ele tinha sido um homem honrado e feliz. Ele teve um encontro que mexeu demais com a estrutura dele. Isso acontece, nós vamos continuar, não podemos continuar hoje, mas muitas vezes aquele encontro que a gente acha que surgiu nas nossas vidas, né, um presente de Deus, na verdade, muitas vezes é um reencontro de condições difíceis, né, doentias, vividas no passado, e nós não sabemos superar aquela atração sexual. Antes de encontrá-la, ele era um homem honrado e feliz. Nós temos que parar por aqui, mas já dá para refletirmos bastante, né? Como certas circunstâncias podem mudar. Ninguém muda, podemos pensar, não é? Ninguém muda. O que acontece é que ele estava tendo uma vida cumprindo os deveres. Então, uma vida honrada e se sentia feliz na família, né? Mas ela acordou nele instintos, coisas ainda não trabalhadas, não superadas. Retornamos então ao tema. Que fiquemos em paz.